Boa tarde. Hoje eu vou conversar com o professor Marco Schneider, ele que é graduado em comunicação pela UFRJ, tem mestrado em comunicação também pela UFRJ, doutorado em ciência da comunicação pela USP e pós-doutorado pela UFRJ. Autor com 27 artigos publicados em periódicos, 3 livros publicados e 7 prêmios e títulos. Vou conversar com ele hoje sobre o livro E Crítica, Estudos Críticos em Informação, mais especificamente sobre o capítulo dele, o capítulo CCI 7, Competência Crítica em Informação em 7 níveis, como dispositivo de combate à pós-verdade. Comigo, Natália Guimarães, estão os alunos. Oi, professor, prazer, sou a Bruna. Boa tarde, sou João Pedro. Boa tarde, professor, sou a Laura. Oi, professor, eu sou a Natália. A outra Natália. Boa tarde, professor, sou a Stephanie. Boa tarde, professor, me chamo Thaís. Então, foram todas as pessoas, agora vou começar com as perguntas. A primeira pergunta é como surgiu a ideia ou o convite para o livro, já que são 4 autores, né? O Arthur Bezerra, Ricardo Pimenta, o Gustavo Saldanha e o senhor. Nós 4 trabalhamos juntos, nós somos muito amigos, nós passamos no mesmo concurso e entramos juntos no IBICT. E desde o início a gente alimentou o projeto de desenvolver trabalhos em comum, não é? E aí fomos fazendo isso, demos aula juntos, escrevemos juntos aqui e ali. E depois de alguns anos a gente conseguiu, enfim, fazer um livro onde cada um produziu um resumo, mais ou menos na forma de artigo, de tudo que tinha feito desde que entrou no IBICT. A gente já está, um furo para vocês aqui. A gente estava hoje mesmo falando no E-Crítica 2, para o ano que vem, que já seria um livro não com os nossos artigos, mas artigos dos nossos orientandos e ex-orientandos de mestrado e doutorado. A nossa proposta de entrevista também vai ser para uma explicação mesmo para as pessoas que não tiveram ainda o acesso ao livro. Então, a segunda pergunta é bem básica, que é como surgiu o interesse pelo estudo desse objeto de pesquisa, né, a pós-verdade e o CCI, e qual que foi o método de pesquisa utilizado durante esse trabalho? Então, vamos lá. Pós-verdade, a razão é porque é um fenômeno, né, que assusta a gente, que é uma coisa que está acontecendo no mundo. Quer dizer, é um nome que tem sido dado para uma nova modalidade de um velho fenômeno, como eu costumo dizer. As pessoas darem mais valor a crenças e opiniões do que a evidências e argumentos racionais. Não tem nenhuma novidade nisso, isso sempre aconteceu. Só que a forma como isso está acontecendo hoje com as mediações tecnológicas ganha uma nova escala, uma nova dimensão e novos perigos, não é? Então é meio nesse sentido que eu comecei a me preocupar com um assunto e estudar um pouco. E CCI 7, na verdade, é um termo que eu inventei, eu criei a partir da ideia de competência crítica em informação. É um termo originalmente em inglês, Critical Information Literacy, embora o pessoal, são bibliotecários americanos que criaram isso, mas muito influenciados pelo brasileiro Paulo Freire. E a ideia de literacy, literacia, alfabetização, educação, competência, às vezes isso é traduzido de uma forma ou de outra, originalmente era a ideia de formar os estudantes para lidarem com a informação da biblioteca de uma maneira mais questionadora, digamos assim, de uma maneira simplificando, né? E depois com a informação em geral, né? Ter um olhar menos ingênuo para a informação, saber questionar as fontes, refletir melhor sobre o que está lendo, né? E aí eu, Arthur Bezerra e um grupo de brasileiros, principalmente do IBICT, a gente tem desenvolvido essa ideia aqui de competência crítica em informação, aprofundando um pouco o diálogo com a filosofia, e mais especificamente com o setor da filosofia chamado teoria crítica, que vocês conhecem bem, que é ligado à Escola de Frankfurt. Pensamento da indústria cultural, Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, esse pessoal todo, que por sua vez remete à crítica da economia política de Karl Marx, enfim, dialoga com a psicanálise e várias outras coisas. Então, o que a gente tem trabalhado, eu particularmente nesse capítulo, é tentar pegar algumas ideias que foram desenvolvidas por esse pessoal da Critical Information Literacy, no âmbito da biblioteconomia, em diálogo com a pedagogia crítica do Paulo Freire, mas aprofundando algumas reflexões sobre conhecimento, sobre credibilidade, sobre verdade, sobre, vamos falar em carioca, claro, sobre caô,
enganação ou mistificação de massa e o papel das mídias e novas tecnologias criar mecanismos, né, de defesa, de combate a essas práticas de se enganar os outros, mas não é só enganar inocentemente, é enganar interferindo em resultados de eleições, interferindo em medidas político-econômicas que destroem meio ambientes e vidas e saúde pública e etc. Ou seja, é um assunto muito grave. Eu não posso me estender muito, a gente tem pouco tempo, aí eu recomendo que leia-se o capítulo. Sim. A terceira pergunta é exatamente o que a gente já tinha falado um pouco antes, mas agora aprofundando, né? Que é como o senhor explicaria o conceito de pós-verdade e como esse conceito estaria relacionado a essas 7 competências abordadas no seu capítulo. Vamos lá, pós-verdade não é rigorosamente um conceito no sentido acadêmico, é um termo da moda. E continua, né? No ano de 2016, se eu não me engano, ele foi eleito a palavra do ano pelos Oxford Dictionaries, que é um grupo editorial inglês que cria as palavras do ano a partir de alguns estudos e tal. Por que determinada palavra ganhou tanta repercussão, né? E a definição de pós-verdade que está ali, eu não me lembro de cor, mas é basicamente o que eu disse antes. Quando opiniões e sentimentos, crenças pessoais são mais influentes na formação da opinião pública do que evidências ou argumentos racionais. Ponto. Então não é exatamente um conceito, isso é uma definição de uma palavra, assim como fake news, né? Conceito é um termo mais denso, é um termo já que tem uma tradição de reflexão em torno dele. Nós vamos dizer que é um termo, então é um conceito no sentido comum do termo, não é? No sentido que se usa no dia a dia. É um termo que dá conta de um fenômeno sobre o qual eu tentei refletir. A minha ideia basicamente é a seguinte: não tem nada de novo e tem muito de novo. Não tem nada de novo no fato da opinião pública ser mais influenciada por crenças e afetos, emoções, do que por evidências ou argumentos racionais. Isso eu acho que é tão antigo quanto a humanidade. Agora, sobre a competência crítica em formação em 7 níveis. É uma proposta que tem a ver com uma ideia educacional, basicamente, não é? Não, isso deveria estar nos currículos, isso deveria estar no ensino básico, médio. Isso é uma coisa, se fala muito em competência em formação no campo da ciência da informação, onde eu também atuo. Na comunicação, se fala muito mais em alfabetização midiática. Bom, refletindo então sobre o fenômeno da pós-verdade e sobre formas de combatê-los, seriam formas de... Há outras formas, há formas, por exemplo, como regulação das mídias e redes, são formas, digamos assim, da ordem jurídica e econômica, mas essa é da ordem pedagógica, com adaptações, né, para cada contexto, digamos, desses 7 níveis, que seriam basicamente o seguinte, né? O estímulo, em primeiro lugar, ao nível da concentração. A primeira maneira de você, digamos, assimilar melhor uma informação é suspendendo a dispersão do cotidiano. O segundo nível é o nível da competência técnica, você saber operar as coisas, as máquinas, senão você não... No nível mais elementar, esse nível tem a ver com a alfabetização, né? Você tem que saber ler. O gosto, que a ideia do gosto, eu digo que o gosto é a necessidade socialmente mediada. A ideia do gosto vai mostrar como essa necessidade ela é mediada por outros fatores. É a necessidade mediada pela cultura, pela época, etc, etc. Esse nível do gosto é o nível das pessoas questionarem as suas próprias necessidades, elas terem uma reflexão autocrítica sobre o que elas realmente precisam de informação, né? Bom, e os outros estão relativamente mais simples, esse é o mais complicado de explicar, né? O outro é exatamente a pessoa aprender a não acreditar em qualquer coisa, questionar a coerência interna de um argumento, tentar se informar melhor sobre o assunto antes de sair replicando. Isso, todos eles se ligam, né? No sentido mais elementar do termo, aquilo é real, é inventado, é fantasia, é coerente, faz sentido, buscar se informar mais sobre o assunto, né, para não... Agora, isso já remete a outro nível, que é a questão das fontes de informação. Pode ser uma farsa, uma meia-verdade, uma mistura de verdade e mentira. Aí, ou seja, a fonte da informação, por si só, já vai ter um papel muito importante, né,
na influência que aquilo vai ter na pessoa, na recepção que a pessoa vai ter daquele tipo de informação. Então um dos níveis da competência crítica em informação é ter uma atitude reflexiva em relação às próprias fontes. Aquela fonte é ou não confiável. O indivíduo, a proposta educacional é promover uma reflexão questionadora sobre esse assunto. Mas a questão é que na crise de credibilidade dessas fontes, inclusive, surgem falsas autoridades cognitivas que convencem muita gente, há muito investimento. Então são influências de coisas dessa natureza completamente loucos, mas que conseguem a adesão de muita gente. Sempre que se fala em information literacy, em competência em informação, se fala que faz parte dessa competência ensinar as pessoas a fazerem uso ético da informação. Bacana, só que nunca se diz exatamente o que é isso. E quando se toca no assunto, geralmente a ideia de uso ético é associada ao uso legal. Não é simples assim. Então, uma das lacunas que eu vi nessa literatura sobre competência em informação, crítica ou não, é um aprofundamento sobre essa questão, o que vem a ser um uso ético. E aí é uma questão que dialoga com um campo que se chama ética da informação. Quando se fala em uso ético da informação, é um convite a uma reflexão mais aprofundada sobre o que seria isso. O que requer estudo, o que requer até a ética dos profissionais da informação, no caso do jornalista, do publicitário, do bibliotecário e todas as novas profissões de mediadores de informação que tem aí, E o nível 7º, que é uma articulação de todos, é exatamente aí uma proposta de estudo mesmo, o conhecimento das teorias críticas da informação e das teorias críticas de um modo geral. O que são as teorias críticas? São estudos sociais, estudo da cultura, da sociedade, da comunicação, da informação, que partem de uma perspectiva histórica de que as coisas estão como estão, mas não serão assim para sempre, elas estão do jeito que estão por uma série de fatores que podem ser compreendidos. Então, basicamente, o olhar das teorias críticas é aquele que olha o mundo em mudança, e não como as coisas são assim mesmo e pronto. As coisas estão assim, se tornaram assim, podem continuar, podem piorar, podem melhorar, e a ideia é entender os elementos, mas de uma maneira realista, não de uma maneira sonhadora, no sentido ingênuo. De uma maneira sonhadora, mas no sentido realista, de entender e identificar a potência da realidade no sentido de melhora, de emancipação, de melhora da qualidade de vida das pessoas, e o investimento nisso, a identificação dos obstáculos para que isso aconteça, o combate a esses obstáculos, a busca pela sua remoção, e isso requer estudo, isso requer conhecimento de história, de política, de cultura, de comunicação e de tudo mais. Então, eu acho que compõe o 7º nível da competência crítica, que atravessa todos os outros, um convite a essa visão mais global do mundo, da sociedade e tudo mais. A última pergunta é como que vocês acham, mais especificamente você, como você acha que o CCI pode ajudar ou agir para combater essa pós-verdade no contexto atual e como isso poderia ser incluído na prática? Você tinha mencionado anteriormente essa questão das escolas, da Finlândia, como que você enxerga essa questão? Vamos lá, essa é uma coisa ainda a desenvolver, Eu faço parte de uma rede chamada Rede Coinfo, que é formada por gente de comunicação, bibliotecários e tal. Coinfo é uma abreviação de competência em informação. E aí há iniciativas práticas em escolas, muitas em escolas, no Pedro II, por exemplo, em bibliotecas. E a minha ideia em relação a isso é, como eu disse, isso é da ordem da pedagogia, da ordem da educação. Ações dessa natureza deveriam ser colocadas em currículos. Isso deveria ser uma luta. E isso acontece em algumas partes do mundo. Como eu disse, na Finlândia, até onde eu sei, é onde isso é mais desenvolvido. A própria Unesco tem uma série de ações, iniciativas e cursos e apostilas e tal, em várias línguas, para professores. E é isso. Portanto, a ideia é você pegar essas reflexões de fundo, mais gerais, como essa que eu proponho, e adaptá-las a quadros concretos e transformá-las em currículos, em pedagogia, em aulas, em exemplos. Eu não sou exatamente, até agora, um prático nesse sentido. Eu sou aquela pessoa que tenta entender, tenta municiar, digamos assim, as pessoas mais voltadas à parte aplicada de elementos de reflexão, de subsídios, de ideias a serem desenvolvidas e aplicadas.
Eu acho que você tinha feito uma pergunta que eu pulei, que era a parte metodológica propriamente dita, né? E basicamente eu trabalho com pesquisa teórica e documental. O que é isso? Parte da revisão de literatura, mas não é só a revisão de literatura. Não tenho só que fazer uma síntese do que as pessoas disseram, tem que fazer uma crítica também. Então, você conhecer uma pesquisa teórica, você conhecer as boas explicações, buscar as suas deficiências ou insuficiências e tentar aprimorá-las. Esse é o objetivo de uma pesquisa teórica. E documental, porque não é só a teoria no sentido de que a gente está falando de coisas que acontecem no mundo, né? Fenômenos de desinformação, de pós-verdade. Só que isso é fartamente documentado na mídia, em documentos oficiais de governos, em documentos de associações científicas, que não são propriamente tratados teóricos, mas são registros, são manuais, são normas. É isso, eu trabalho basicamente com livros e documentos, e jornais e matérias. Eu dificilmente entrevisto, são outros métodos absolutamente legítimos, mas não é a minha prática tradicional. Eu me sinto mais confortável e acho que eu rendo melhor assim. Eu queria agradecer muito, a gente está super feliz pela entrevista. Queria agradecer demais, assim, e parabenizar mesmo pelo livro, que é muito bom, foi uma leitura muito gostosa pra gente.